enfim, cada clube sabe de si, e eu com isto eu não estou aqui a querer criticar todos os clubes, porque há muito bons clubes a fazerem muito boa comunicação, há assessores de comunicação cada vez mais abertos, e vemos isso nos clubes de segunda Liga, da Liga 3, em alguns clubes de Primeira Liga também, mas é preciso que a comunicação dos clubes não queira brilhar, e acho que é um bocado isso que faz falta, é dar um bocadinho de prioridade a quem quer falar, e enquanto assim não for, é muito difícil. I prefer the sex. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Porque sou eu o treinador. E como sou eu o treinador, eu é que sei o que é que faço. Mas isso é você que é treinador, eu não sou treinador. Eu sou um aprendiz treinador. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Visão do Jogo. Hoje temos o Mário Cajica. Mário, obrigado por ter aceitado o convite. Vamos lá falar um bocadinho sobre futebol e sobre comunicação. Vamos a isso, Rafael. Muito obrigado também eu pelo convite. Espero que seja útil também para o vosso programa, e é um gosto, obviamente, estar aqui convosco. Olha, Mário, quero te perguntar logo como, quando e com que propósito surgiu o Bola na Rede? Olha, em relação ao propósito, é difícil de explicar. Já foi há muito tempo. Nós começámos, vai agora em outubro fazer 11 anos. Ainda era eu muito, muito jovem, estava à procura também do meu espaço, no fundo, de perceber quais é que seriam as minhas valências dentro da área do jornalismo desportivo, que era a minha paixão no momento. Pronto, e olha, tudo começou na Escola Superior de Comunicação Social, em Benfica, quando na altura começaram a fundar a rádio da ESCS, que era a ESCS FM, e havia aquela falta de um programa desportivo. E pronto, olha, a pessoa que na altura estava à frente da rádio, as duas pessoas que estavam à frente da rádio, que é o Nuno Sousa Moreira, que hoje está na CMTV, e o Oscar, que está na Eleven atualmente, essas duas pessoas precisavam de uma pessoa para desporto, sabiam que eu era talvez a pessoa de jornalismo que mais gostava de desporto, mais estava ambientada com essa área, e propuseram na altura criar um programa de rádio que se chamou Bola na Rede. E pronto, e esse programa de rádio acabou por ser, no fundo, esse pequeno início da marca Bola na Rede. O site veio algum tempo depois. Nós começámos com a rádio, começámos com esse programa que era semanal, e por aí se foi desenvolvendo. Começámos, era um programa perfeitamente normal como outro qualquer, com representantes dos 3 clubes. Eu era o moderador, uma coisa muito humilde, até que chegou um momento em que nós pensámos, olha, vamos tentar aumentar um bocadinho aqui a nossa exigência, vamos subir a fasquia, e começámos também com a nossa ingenuidade habitual a mandar mensagens para desportistas, a procurar falar com os clubes, ao dia em que o João Benedito, que foi o primeiro convidado, que nos responde, a dizer que tinha todo o interesse em ajudar-nos e que queria participar. E olha, e por aí foi de facto o início, quando o João Benedito nos diz que sim, e na altura era muito, sei lá, nós não sabíamos muito bem como é que havíamos de reagir, porque ele disse que tem de falar com o Sporting. Epá, nós éramos muito, muito jovens, sem grande base ainda, para falar aí com assessores, e mesmo o programa com o João Benedito, na altura foi um grande desafio para nós, porque já tinha um assessor do Sporting lá, porque o João Benedito era uma figura muito importante no Sporting naquele momento. E foi complicado, mas foi também o que nos deu alguma estaleca, e depois por aí se seguiram, tanto o Madger, o Jorge Andrade, começou por aí a ordem, e fomos começando a crescer. Depois, lá está, como a ESC tem a vantagem de ter alunos também de audiovisual, de publicidade, acabou por ser mais fácil, porque tinha amigos desses cursos que me ajudaram, todos juntos acabámos por ter a ideia de criar o site. Começou por ser um site só de alunos da faculdade, mas rapidamente percebemos que tínhamos de alastrar, e por aí foi até hoje. Mas o que quiseres desenvolver depois dentro desta história eu posso desenvolver, mas essa foi no fundo o ponto zero, o início desta aventura. Como é que vocês chegam às conferências de imprensa? Isso foi a partir do momento em que a ERC nos aceitou como órgão de comunicação social, e que pudemos também ter jornalistas colaboradores com a carteira, que podem então depois também, com as devidas diretrizes e com algum feedback também nosso,
e obviamente familiarizados com o projeto, obviamente não vai qualquer pessoa para conferências, mas com esse início começámos também a perceber que tínhamos esse espaço e que podíamos também fazer a diferença nessas conferências. Não queremos ser mais uns na conferência, queremos marcar a diferença nesse aspecto, e sempre que nos dão a palavra nas conferências de imprensa procuramos ir pelo caminho do jogo, que é sempre o que mais interessa ao Bola na Rede. Ou seja, os jornalistas com que trabalhas, ou seja, os jornalistas que tentas levar às conferências de imprensa, tentas que eles percebam o jogo, que não sejam apenas Não, claro. meros jornalistas, vamos dizer assim. Sim, aliás, as crónicas do Bola na Rede são muito assim, ou seja, há uma crónica de opinião sobre o jogo, depois vem a análise tática das duas equipas e as perguntas da conferência, ou seja, tem de existir sempre esse conhecimento para se poder fazer a crónica, e nós sabemos que isto é um mundo complicado, sabemos que é difícil e obviamente cada um vê o jogo à sua maneira. Eu tenho muito essa ideia, não vou muito na lógica que sei que muita gente vai, que isto do futebol é preciso seguir um modelo, é preciso seguir um caminho. Há vários caminhos para o sucesso no futebol, como sabemos, há vários caminhos para entender o jogo, cada um entende da forma que prefere, cada um segue as ideias que prefere, e acho que isso é muito importante assimilarmos também quando procuramos interessar-nos pelo futebol. E aí vamos ter sempre essa noção de que a pessoa tem de perceber o jogo, mas pode perceber o jogo de uma maneira que não é a minha, ou seja, e isso é muito importante de estarmos cientes disso mesmo. Por isso mesmo nós procuramos sempre isso, procuramos que as pessoas que tenham conhecimento do jogo, mas lá está, a pessoa pode não ter a mesma ideia do jogo do que eu, e isso nunca será um problema para mim. Já tive pessoas, muitas pessoas mesmo, com ideias completamente diferentes da minha do Bola na Rede. O que isso suscita é sempre discussão, e discussão, desde que seja saudável, é mais do que bem-vinda. Se pensares, os teus jornalistas, vou chamar assim... Não são nem gosto, desculpa interromper, claro, nem é muito, nem gosto de catalogá-los assim, porque lá está, no fundo, nós estamos todos a crescer, e no Bola na Rede acaba por ser ali os teus colaboradores, vou chamar assim. Nem são meus, são do Bola na Rede, porque lá está, eu sou a pessoa se calhar que está mais visível do projeto, obviamente, mas no fundo há tanto trabalho de tanta gente aqui que eu nem gosto de pegar por esse ponto. Posso ser um dos rostos do projeto, percebo, mas eu entendo que as pessoas estão ali muito pelo Bola na Rede, ou seja, são muito... a proatividade que eu vejo em prol deles próprios, claro, e para ganharem um nome no mundo do jornalismo e tudo mais, mas pelo Bola na Rede, acho que merecem sempre essa distinção de serem pessoas que sentem o projeto, e ainda hoje vemos muitas pessoas que estão em vários órgãos de comunicação social e tudo mais que têm essa afinidade com o projeto, e acho que é isso que nos faz também muitas vezes ficar contentes e orgulhosos, mais do que as próprias perguntas em conferências e tudo mais. São essas pessoas que ou deixaram a sua marca no projeto e hoje estão bem, e é por aí que eu gosto sempre de vincar, que são pessoas que ficaram ligadas ao Bola na Rede e que têm essa gratidão que para mim, lá está, preenche-me, claro, sem dúvida. Vou reformular. Colaboradores da Bola da Rede. Sim, força. Os colaboradores então da Bola da Rede que vão às conferências têm que ter muito mais competências do que os que normalmente vão por outras entidades. Porquê é que eu digo isto? Porque geralmente quem vai das outras entidades tem ali a folhinha das perguntas base que pode fazer, o que é que achou do jogo, que análise é que faz do jogo, porque é que não meteu este ou aquele. E acabam por ter perguntas sempre sistemáticas, sempre que vão dar ao mesmo, e a Bola da Rede, daquilo que eu vou vendo, consegue acrescentar algo mais. Sabes que não apontaria, neste caso, a mira às pessoas que estão lá, porque muitas vezes essas pessoas até, e falo por experiência própria, percebem mais do que efetivamente está visível, ou seja... muitas vezes têm de cumprir normas editoriais. A nossa norma editorial é muito livre, ou seja, nós damos a liberdade para que cada um interprete o jogo e que faça perguntas sobre o jogo na própria conferência. Sabemos que há muitos jornalistas que estão em diversos órgãos de comunicação social que até podem ter outras ideias de perguntas, mas que não se adequam, se calhar, muitas vezes ao que a entidade pretende que
que seja feito numa conferência de imprensa. Portanto, não tinha conhecimento disso, não tinha lá conhecimento. está, muitas vezes, e muitas vezes, e grande parte das vezes, isto não tem muito que ver com a falta de conhecimento, outras vezes pode ter, claro, mas tem muito que ver também com o que é o jornal, com o que é o objetivo do jornal. Portanto, acho que é muito importante sempre termos essa noção bem assente de que existem jornalistas que trabalham para órgãos de comunicação social, mas que não é por isso que têm um pensamento diferente, se calhar até dos nossos. Se calhar muitas vezes têm pensamentos até muito iguais aos nossos e têm conhecimento sobre o jogo que é igual ao nosso. Muitas vezes podem não ter essa liberdade. Não me interpretes mal, se calhar não é por aí que eu quero chegar, não é de não terem liberdade para fazerem a pergunta que querem, mas que não faz Estão sentido. restringidos a determinadas coisas. Que não faz sentido tendo em conta o que a notícia pede para certo lado. Se calhar há mais que procuram informação sobre uma determinada notícia do dia, nós se calhar procuramos mais sobre o jogo em concreto. Isso são normas editoriais, cada um tem as suas e cada um procura o melhor para si, obviamente. Mas esse melhor para si, por vezes, não é melhor para o futebol. Concordas? Pois isso aí depois dependerá. Obviamente que eu sou sempre apologista de que se procure falar o máximo de futebol, o máximo sobre o jogo em si, até porque sabemos bem como é difícil atualmente falar de futebol em Portugal sem que nos cataloguem como alguma coisa. Eu já fui benfiquista, sportinguista e portista durante vários anos, e não me importo minimamente com isso, porque lá está, isso enfim, cada um defende as ideias que quer. Agora, obviamente que o mundo ideal é que procuremos falar cada vez mais do jogo, cada vez menos de polémicas, cada vez menos de arbitragem, embora eu sou muito sincero, a arbitragem é uma equipa que faz parte do jogo, portanto nunca vou ser aquela pessoa que diz não se fala de arbitragem, nós evitamos falar de arbitragem porque achamos que não contribui, mas efetivamente a equipa de arbitragem, como reconheço, é uma equipa que faz parte do jogo, que faz parte de uma análise que deve ser conjunta, ok? Mas para isso há pessoas que devem falar sobre isso e há antigos árbitros e tudo mais que podem falar sobre isso. Nós não nos focamos nisso por uma questão editorial, porque já é uma coisa muito analisada ao pormenor e que no nosso entender não faz grande sentido. Mas, enfim, lá está. Para mim o mundo ideal sim é falar cada vez mais do jogo. Não digo que há coisas que não devam ser faladas fora do jogo e há coisas que obviamente têm de ser faladas fora do jogo, mas se vamos numa conferência de pós-jogo, procuramos falar sobre o jogo em si, claro. O que é que tem a comunicação de melhorar em Portugal? A comunicação em termos dos meios jornalísticos ou a comunicação dos clubes? A comunicação nos meios jornalísticos. Enfim, muita coisa. Lá está. Eu penso, a questão de que falávamos anteriormente sobre o focar-nos no jogo, acho que é importante. Acho que é cada vez mais importante focarmos-nos no jogo, cada vez mais importante focarmos no que verdadeiramente interessa, deixarmos cada vez mais de lado as quesílias entre... Eu entendo, e as rivalidades são normais, e as picardias são normais, e até são saudáveis se forem praticadas com moderação. E no Agora, fundo é o que faz suportar o futebol. Claro, e quando as pessoas me dizem lá estão os clubes picados, eu não me chateio, eu acho que é perfeitamente normal, e as farpas e as trocas de palavras entre treinadores, os mind games, isso é o futebol, é normal, o futebol também é isso. Simplesmente acho que não nos podemos deixar emaranhar num caso bem mais complexo em que só ficamos a falar naquilo num disco completamente riscado, e é aí o problema. Há muito para melhorar, também acho que há muito para melhorar do outro lado, aquele lado, por isso é que eu te fazia a pergunta, do lado dos clubes, há muito para melhorar do lado dos órgãos de comunicação social, há muito para melhorar no meio jornalístico e nas condições que são dadas aos jornalistas, que isso é muito importante e que se calhar muitas vezes passa ao lado, que acaba por condicionar muito da qualidade e do fundo da competência dos jornalistas e do próprio tempo que os jornalistas têm para trabalhar e das condições que têm para trabalhar, que não são de certo as melhores em muitos sítios, mas acho que é todo um processo evolutivo de todas as partes. Não gosto de olhar só para um lado, porque não há nenhum lado inocente no meio disto tudo. Efetivamente há para melhorar, como haverá sempre, mas sim, há muito a melhorar. Como é que tu acreditas que podemos chegar às pessoas? Ou seja, como é que tu achas que nós conseguimos
colocar as pessoas de Portugal, vamos dizer assim, da nossa cultura, a ouvir mais facilmente uma notícia credível do que uma boa polémica. Se eu soubesse essa resposta, estava bem. Olha, não te sei dizer, porque efetivamente os públicos são os chamados públicos-alvo que existem, e infelizmente há pessoas que eu próprio tenho amigos conhecidos que cada um tem a sua ideia, tenho muitos amigos que gostam de falar apenas de futebol, do que aconteceu, se acaba um Sporting Porto, estão ali a falar porque é que jogou o Tony Martínez e não jogou o Evan Nilsson, estão ali a jogar porque é que jogou o Marega porque, no passado, e porque é que não jogou o outro, estão a falar porque é que jogou porque é que jogou o Luís Dias, não jogou o Corona, agora estou a falar do Porto, vai estar, agora sou portista, mas efetivamente não considero que, e agora desculpa, recorda-me a questão, só para não me perder aqui. Porque é que uma pessoa escolhe mais uma boa polémica do que uma boa polémica? Pronto, e eu acho que, só que efetivamente há amigos meus que gostam de falar sobre isso, mas também há amigos meus conhecidos, gostam de falar sobre aquele penalti que não aconteceu e que devia ter acontecido e estão ali a batalhar naquela tecla. Infelizmente isto é cultural e não há aqui grande volta a dar. E depende dos gostos, depende do público. Eu sei que se falar só sobre o jogo vou ter o meu público, mas sei que outro público vai fugir para outros lados, porque é assim, não há volta a dar. Tu achas que os nossos projetos vão conseguir de alguma forma cativar pessoas para mudar determinadas mentalidades? Claro. Porque eu sinto que mudei com um projeto em si. Eu fui como entrevista do Abel Ferreira na quarentena da bola, por exemplo. Foi aí que eu mudei o chip e comecei a gostar de outras coisas e de falar de outras coisas. Sim, é o experienciar. Tu achas que com isto vamos conseguir alterar alguma coisa? Acho que sim, acho que é o experienciar, acho que essa é a base de tudo, o experienciar o jogo, experienciar o aspecto mais tático do jogo, perceber o aspecto mais tático do jogo faz toda a diferença. Eu senti isso também quando comecei a perceber, mais do que ver, a perceber o que é que estava ali a acontecer à minha frente, a perceber porque é que o treinador mexeu no X e não mexeu no Y, a perceber porque é que quando tu começas a entender o jogo, as coisas começam a fazer sentido. E por isso é que eu digo, como é óbvio, os públicos vão se alastrando a partir do momento em que as pessoas começam a ver o jogo com olhos de ver. E contra mim falo, porque lá está. Eu, quando comecei a ver futebol, para mim, os melhores jogadores eram os avançados que marcavam os golos, e pronto, e ficava feliz com isso, e ia muito por aí, e pelo jogo, e por ver uma equipa a marcar mais golos do que a outra. Com o tempo vais começando a perceber porque é que uma equipa marca mais do que a outra, porque é que uma equipa marca mais do que a outra, porque é que uma equipa gera melhor os tempos de jogo do que a outra, porque é que uma equipa defende melhor do que a outra, porque é que uma equipa sem bola é melhor do que a outra. Isso é tudo evolutivo, é tudo progressivo, e por isso mesmo é que eu te digo, depois, dentro de todas estas questões, há pessoas que olham para o seu lado e com toda a legitimidade. Há pessoas que olham apenas para o jogo com bola, há pessoas que olham apenas para o jogo sem bola, há pessoas que olham para um misto, há pessoas que são equilibradas nesse aspecto, há pessoas que não são equilibradas nesse aspecto, mas pronto, o interessante e o mais gratificante no meio disto tudo é vermos que há pessoas que gostam de falar sobre bola e que discutem efetivamente sobre bola. Eu vejo imensa gente a falar sobre futebol, e cada vez mais vejo discussões sobre tática e sobre questões mais de fundo, e é bom, e para tu veres, eu tenho imensos colegas que temos ideias completamente distintas. Estou capaz de ficar uma hora, quando tinha o Mourinhos contra Guardiolas, e fazia aquilo com o Francisco, também da Eleven, e nós temos opiniões completamente diferentes sobre quase tudo, mas entendemos-nos, ou seja, ele percebe porque é que eu acho que X é melhor do que Y, e eu percebo porque é que eu acho X melhor do que Y, e é por aí que eu acho que se faz a coisa. Nunca desvalorizarei nada do que ele diz, tento perceber e tento entender, tal como ele tenta perceber e entender o meu lado, e é por aí que se faz a coisa. Claro que não vamos estar de acordo, mas isso é o mais bonito da coisa, digo eu. Eu acho que estamos num caminho progressivo. Eu acho que sim.
temos a introdução de vários projetos deste tipo, temos a introdução do Canal 11, onde realmente se fala mais sobre o aspecto do jogo, temos a própria Eleven, que também tem um programa específico sobre isso. Eu acho que estamos num bom caminho. Agora, eu acho que aquilo que tanto nós não queremos, nós, digo eu e tu, vai continuar a existir sempre porque ainda é demasiado cultural. Tu achas que alguma vez vamos conseguir ser parecidos à cultura inglesa? Não sei. Eu não gosto muito vou ser sincero, de estar nesse papel de será que vamos, será que não vamos, porque Ok. não por a pergunta não ser pertinente, bem pelo contrário, mas que efetivamente Eu não te vou perguntar então se vamos ou não conseguir ser. Vou-te perguntar se gostavas que fôssemos e que vantagens é que vês se fôssemos mais de acordo com a cultura desportiva inglesa. A vantagem é, obviamente, que era maior no sentido de as pessoas procurarem, juntamente com as pessoas que gostam e que tentam perceber de futebol. Acho que nenhum de nós pode dizer que é um especialista, todos nós estamos a aprender a perceber o futebol, todos nós estamos a aprender coisas todos os dias, os próprios treinadores de futebol estão a aprender coisas todos os dias, portanto ninguém aqui sabe mais do que o outro no sentido de desvalorizar a opinião do outro, e isso acho que é uma coisa muito importante e que muitas vezes acontece e de forma que não faz muito sentido, porque é de salutar que as pessoas queiram perceber mais sobre o jogo. Eu se vejo alguém com quem quero falar e percebo que a pessoa quer perceber mais, eu tento, no fundo, transmitir o que eu sinto que sei sobre o jogo e tento perceber o que é que essa pessoa tenta, no fundo, exteriorizar através do seu conhecimento. E a partir daí tentamos sempre chegar a consensos. Por isso eu acho que a cultura inglesa é tão rica nesse aspecto, porque há esse respeito, há essa tentativa de respeitar quem tenta perceber, quem tenta falar sobre o jogo. E isto é tudo muito, muito cultural, não há volta a dar, vamos bater nesta tecla, mas é verdade, e é para tu teres uma noção, lá está, é muito bonito falar sobre todas as equipas em Portugal, mas se formos depois analisar audiências, se formos depois analisar visualizações, as pessoas vão carregar e vão ver sempre o mesmo, vão ver sempre o que acontece em todos, mas sobre o mesmo. As pessoas têm medo de, entre aspas, eu acho que se percebe o que eu estou a dizer, não é medo no sentido de recearem, é medo de experienciarem algo novo, de procurarem informar sobre algo novo dentro do mundo do futebol, porque isto já está tão enraizado que é tão difícil às vezes mudar, felizmente, e acho que as tentativas são boas de se procurar encontrar caminhos novos para falar sobre o jogo, mas é um processo muito, muito demorado, é um processo progressivo, e por isso mesmo é que é preciso tempo. Agora, tem de ser um processo progressivo, mas com todas as fações, digamos, a olharem para o mesmo lado, ou seja, não pode ser só dos órgãos de comunicação social a quererem fazer algo, mas depois não é acompanhado, porque é tudo muito giro criticarmos o jornal X ou o jornal Y por não fazer uma capa sobre a modalidade X, depois também ninguém vai comprar e vão todos comprar o outro jornal porque fala sobre a contratação que foi falhada por um dos grandes ou que fala sobre um Fediver que enfim, vale o que vale dentro desse dia, mas que efetivamente depois se formos ver e eu estou aqui a falar sem conhecimento de causa, mas não acredito que vá fugir muito a isso, porque senão o comportamento não se repetia, mas efetivamente perceber se as vendas correspondem, e é aí que eu acho que faz toda a diferença. Portanto, isto não é um processo unilateral, por isso é que eu digo sempre que não há só um lado a errar, há vários lados a errar, se entendemos que isto é o errado, claro. Tu achas que, e não encontro do que estás a dizer, por exemplo, eu e tu conseguimos convidar pessoas que geralmente são de clubes não grandes ou de clubes tão superiores e conseguimos conversar com elas, conversar sobre o jogo ou quando elas já não estão nesses clubes. Tu achas que parte também da culpa de alguns clubes e daquilo que eles não deixam passar que a nossa cultura também esteja desta forma assim, ou seja, se calhar falta-nos alguma transparência ou alguma abertura por parte principalmente dos treinadores que nos podiam dar determinadas informações e determinados conhecimentos que nós não temos em consequência da falta de, não quero dizer transparência, mas da falta de comunicação que os clubes não os deixam ter.
Pois, mas isso é uma batalha que eu tenho tantas vezes e que acho que é em glória, porque efetivamente depois parecemos que estamos sempre ali também nós à volta do mesmo, mas efetivamente é incompreensível porque é que numa conferência de imprensa de análise a um jogo, porque é que em casa, ainda para mais quando não há uma viagem, eu dou sempre o benefício da dúvida. Vamos imaginar, se o clube X está no norte e tem de ir para Lisboa, depois ainda tem de fazer uma viagem, que não dê para todos os órgãos de comunicação social fazerem pergunta, percebo perfeitamente. A partir do momento em que é um jogo em casa, às vezes depois de goleadas ou de vitórias tranquilas, certo assessor de comunicação não permite que todos os jornalistas que estão na sala possam fazer perguntas ao treinador. O treinador é livre de dizer que não responde. O treinador é livre de dizer que não concorda. O treinador é livre de dizer o que quiser. Agora, continuarmos aqui a bloquear órgãos de comunicação social para fazerem perguntas, acho que isto, enfim, um dia vamos cair na real e vai-nos cair a ficha e perceber isto não é normal, isto não faz sentido, isto não acontece em Inglaterra, e basta às vezes veres uma conferência de imprensa de um treinador em Inglaterra, muitas vezes em Itália, e vês que fazem as perguntas todas. Às vezes os treinadores ficam ali muito tempo a responder às perguntas todas de quem lá está. Porque é que achamos que é normal todos os clubes? Não, e eu não quero, porque não é verdade. Há muitos clubes que têm essa abertura e que procuram facilitar nesse aspecto, mas porque é que muitos clubes continuam nisto faz 2, 3 perguntas, acabou. Porquê? Não faz sentido. E digo-te mais, um exemplo muito claro, o ano passado fizemos uma pergunta ao Sérgio Conceição que viralizou. Foi uma pergunta sobre o jogo, acho que ficou... E que ele concordou por completo. Ele concordou por completo e tudo mais. Essa pessoa foi trabalhar para o Porto, pouco depois, para o Porto Jornal. Por indicação, lá está. Nesse dia foi praticamente... ficou praticamente tudo confirmado que ia trabalhar para o Porto. Fiquei contentíssimo por ele. E desde então, praticamente o Bola na Rede nunca fez pergunta lá. Porquê? Isto faz algum sentido? Faz algum sentido continuarmos? Ainda para mais, se são órgãos de comunicação social que estão lá constantemente a querer falar sobre o jogo e tudo mais, isto faz algum sentido? Eu acho que não faz. Não percebo. Eu percebo que os assessores têm de moderar, têm de intervir se há alguma coisa completamente descontextualizada, que vá completamente fora da caixa e que possa não se adequar. Agora, este constante bloqueio, entre aspas, de órgãos de comunicação social, nas perguntas só fazem 3, 4 e acabou, mas porquê? Mas estamos... E vê-se o Ruben Amorim a responder a quase todas as perguntas numa sala de conferência de imprensa, e não é por isso que o Sporting está melhor ou pior, não é por isso que o Ruben Amorim é mais adorado ou menos adorado, e as pessoas gostam do Ruben Amorim comunicar, porque ouvem mais vezes o Ruben Amorim a comunicar. Acho que isto é tão simples que as pessoas muitas vezes complicam o que é fácil. Eu adorava perceber estes motivos, mas confesso que não percebo. Já de certeza convidaste muitos desportistas dos mais variados clubes e que tiveste que ouvir muitos não, ou que nem sequer tiveste uma resposta. Sim, para tu teres noção, durante a pandemia talvez, não sei precisar, acho que até foi antes, tivemos praticamente no espaço de uma semana, convidámos, aliás, fizemos um convite a um jogador de um clube alemão, da Bundesliga, que estava para aí em terceiro, quarto lugar, se não estou em erro, a equipa da Bundesliga, para fazer uma entrevista por e-mail. Mesmo dia ficou marcada, agendado, tudo direitinho, no dia X, à hora X, entrevista marcada. Nesse mesmo dia, com um clube que, digamos, que tem estado ali a meio da tabela, foi-nos negada a presença de um ex-jogador que fazia parte da estrutura técnica num direto, no dia, ou seja, nós convidámos com uma semana de antecedência, o assessor esteve ali a adiar, não sei, no dia não pode, porquê? Em plena pandemia, sem que a pessoa ainda por cima disse que sim, esse antigo jogador demonstrou-se entusiasmado, no dia não pode. E tens aí a diferença, um jogador do plantel profissional da equipa A da Bundesliga, que estava no topo quase da classificação, tudo ok, tudo direitinho.
para um live de 40 minutos, uma coisa, ainda por cima que nem ia falar sobre o clube, nem era sobre a carreira dele e tudo mais, não pode porque não é oportuno. Isto faz algum sentido? Enfim, não faz, mas cada um, enfim, cada clube sabe de si, e eu com isto eu não estou aqui a querer criticar todos os clubes, porque há muito bons clubes a fazerem muito boa comunicação, há assessores de comunicação cada vez mais abertos, e vemos isso nos clubes de segunda liga, da Liga 3, em alguns clubes de primeira liga também, mas é preciso que a comunicação dos clubes não queira brilhar, e acho que é um bocado isso que faz falta, é dar um bocadinho de prioridade a quem quer falar, e enquanto assim não for é muito difícil. Da tua experiência, quais é que são então os clubes ou treinadores que te parecem que têm maior abertura para falar, vamos dizer assim? Quem é que tu acreditas que são os melhores na área da comunicação? Isso, sinceramente, eu nem vou dizer, porque, olha, vou-te ser muito sincero, não é querer fugir à pergunta, bem pelo contrário, mas para teres noção, esse clube que nos rejeitou na altura, essa entrevista, hoje tem uma comunicação completamente diferente, tem pessoas novas à frente do clube, e a coisa mudou radicalmente. Portanto, eu não gosto de ligar demasiado o clube a essa questão, porque o problema não são os clubes, não fosse esse o problema não são os intervenientes, o problema é muitas vezes quem gera a comunicação dos clubes, e vimos uma mudança radical a partir do momento em que a comunicação mudou. Essa pessoa, entretanto, deixou esse clube e entrou outra, e a comunicação mudou radicalmente. Olha, é um dos bons exemplos atualmente. Mas estás de acordo que há diferentes intervenientes? Que nem estou a falar dos assessores, estou a falar mesmo dos treinadores. Há treinadores que querem falar mais e há uns que não querem falar absolutamente nada. Sem dúvida. O caso do Ruben Amorim é um caso claro, de um treinador que gosta de falar sobre o jogo, que não se esconde atrás de nada. É um treinador que eu gosto de ouvir falar sobre o jogo. Estou a falar no caso mais mediático, porque é o caso mais recente, digamos, no meio disto tudo. O próprio Jorge Jesus e o Sérgio Conceição são treinadores que se falarem do jogo, eles gostam de falar sobre o jogo, eles gostam de analisar, podem estar se calhar num dia menos sorridente, digamos, podem estar mais chateados com o resultado, mas quando se puxa para falarem sobre o jogo, eles falam sobre o jogo e gostam de falar sobre o jogo. Portanto, é muito por aí que eu muitas vezes não percebo porquê, porque são os próprios treinadores que gostam de falar sobre o jogo. Há muitos que não gostam, há muitos que se percebe que efetivamente se calhar não se sentem tão confortáveis, que não podem não ter tanta facilidade para comunicar com jornalistas sobre o jogo, normal, pode acontecer, mas, por exemplo, no caso de Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto, que são os casos mais mediáticos, e por isso é que também estou a responder diretamente a essa questão, são treinadores que, a meu ver, gostam de falar sobre o jogo. Portanto, acredito eu que se pudessem falar mais sobre o jogo, tinha toda a gente a ganhar. E eu digo, o caso do Ruben Amorim é um caso muito claro, em que o clube deixa, por norma, grande parte dos órgãos de comunicação social comunicar com o Ruben Amorim na conferência, e ele fala abertamente, porque tem liberdade também para isso. E as pessoas gostam do Ruben Amorim, pessoas dos outros clubes também gostam do Ruben Amorim, porque veem que é um treinador que está à vontade e que se não gosta da pergunta, se não concorda com a pergunta, ou não responde, ou então consegue responder à maneira dele e dar a volta. Acho que é um bocado por aí. Efetivamente, acho que o caminho não é não deixar fazer pergunta, o caminho é deixar o treinador confortável ao ponto de, se quiser, responde, se não quiser, não responde. O papel do clube e dos assessores é simplesmente guiarem o treinador antes e depois da conferência. Olha, se quiseres respondes a isto, não quiseres não respondes. Dão no fundo inputs e o treinador depois é livre de os cumprir ou não. Acho que é um bocado por aí. Acho que se complica demasiado, porque é uma coisa tão simples que não parece já ser uma coisa tão complicada. Mas pronto. Olha, Mário, para terminar, por onde é que passam os objetivos da bola na rede e por onde é que passam os objetivos do Mário Cajica? Claro. Não, acho que é um bocado coincidente. Eu, neste momento, quero que o Bola na Rede cresça, sem dúvida. Podem vir aí algumas novidades interessantes também a nível do projeto que façam com que se autonomize ainda mais e que cresça, que é esse o nosso objetivo. Os meus objetivos simplesmente
em termos pessoais, em termos também do que é o Bola na Rede, obviamente que é procurar ajudar o Bola na Rede a crescer cada vez mais, e continuar a tentar perceber sempre um bocadinho mais sobre o jogo. Não, sou uma pessoa que gosta de entender o jogo, gosto de falar com pessoas que entendam o jogo. Eu acho que como tu, como qualquer pessoa que gosta de futebol, gosta de ir aprendendo com os melhores, com quem sabe, com quem tem algo a dizer de diferente. E sinceramente acho que não fujo à regra nesse aspecto. Procuro aprender com quem eu sinto que me pode dar algo de diferente, de me dar uma visão completamente diferente. Todos os dias estou a aprender, todos os dias estou a perceber que há coisas que devo melhorar, que há coisas que devo se calhar entender de outra forma, e é por isso que fico sempre bem a partir do momento em que sinto que estou a aprender com novos desafios, com novos objetivos e com novas experiências, claro. Mário, tem aqui uma parte do meu programa em que eu faço aos convidados uma espécie de tens de escolher isto ou aquilo, Ok. sem me justificares porquê. Ok, Ok. vamos lá tentar. Começa de uma forma normal e acaba mais ou menos em comparações. Ok. Vou começar então. Falar mal e dizer o que se pensa, ou falar bem, mas resguardar o que se pensa. Falar mal e dizer o que se pensa. Criticar ou elogiar. Elogiar. Narrar um jogo de futebol ou vê-lo no sofá. Narrar um jogo de futebol. Aprender sobre futebol ou sobre comunicação. Não dá os dois. Não, só um. Atualmente diria futebol. Entrevistar Jorge Jesus, Ruben Amorim ou Sérgio Conceição. Ruben Amorim. Barcelona de Guardiola ou Bayern de Flick. Barcelona do Guardiola. Bernardo Silva ou Diogo Jota. Bernardo Silva. Kevin De Bruyne ou Bruno Fernandes. Isso é muito difícil. Vamos para o Bruno. Messi ou Ronaldo. Essa é sempre a pior pergunta que me podem fazer. Quer dizer que não tens um preferido? Não, sabes, porque isto não vou, eu vou-te responder, não tenho problemas em responder, porque eu tenho um respeito diferente pelos dois, sabes? Isso é normal, mas uma coisa é que Não, gostas mais do futebol de um do que o outro. Não está em sim, questão a sim. pessoa ou o que é que ela... Não tem a ver com isso, não tem a ver com isso. Tem a ver com a questão de entendo que o Messi tem mais talento inato, tem aquela capacidade de nos deslumbrar em qualquer momento, mas eu tenho um respeito pelo Ronaldo, enquanto futebolista, que sei que muitas vezes o tomar o risco muitas vezes retardou, ou seja, as mudanças constantes de clube. Eu podia ter continuado no Real Madrid, que a coisa continuava ali a carburar, e essa capacidade dele de arriscar e de se reformular e de estar aos 36 anos a fazer o que nós estamos a ver, custa muitas vezes não tomar o partido dele. Vou ter de dizer Messi em termos de qualidade, porque acho que o Messi tem um talento que o Ronaldo, um talento inato que o Ronaldo não tem, mas é aquela resposta que eu te digo, e custa-me dizê-la, porque detesto, acho que é das perguntas que eu mais detesto responder, com todo o respeito, não tem nada contigo, obviamente, porque tenho um respeito gigante pelo Ronaldo enquanto futebolista. Ok. Mesmo para terminar, e a pergunta Sim. que faço a todos os convidados, qual é a tua visão do jogo? A minha visão do jogo não é igual à tua, e isso é bom sinal. Sinal de que vamos ser diferentes, vamos poder discutir mais, vamos poder olhar para o jogo de forma diferente. Não gosto que a minha visão do jogo seja igual à tua, porque acho que, e é o único risco que eu acho que podemos correr um dia, é que as visões fiquem demasiado formatadas sobre o jogo e que comecemos todos a pensar de forma igual. Acho que enquanto a minha visão não for igual à tua, é um ótimo sinal. Mário, obrigado.
Era essa, obrigado eu pelo convite e desejo a maior sorte do mundo também para o vosso projeto. Projetos online estão todos em comunhão, estão todos a crescer e por isso mesmo estamos cá uns para os outros. Um abraço. Um abraço.